Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui começando mais um programa do canal Gestão Logística, isso mesmo. E o objetivo do nosso canal, como todos já bem sabem, ou para aqueles que estão chegando, reforçando agora, é trazer estratégias para tornar um líder de logística indispensável com reconhecimento financeiro. Isto mesmo, te tornar um líder de logística indispensável com reconhecimento financeiro. Eu sou o Walter Holanda e no programa de hoje tenho dificuldade de me expor e principalmente em momentos de conflitos. Esse foi um tema trazido por um dos nossos seguidores e isso é o que me deixa mais feliz, porque o canal está muito ativo. Vários momentos estamos recebendo vários temas aqui e já quero deixar o convite para vocês. Façam isso, usem e abusem do canal. Poxa, deixa aqui no seu comentário dentro do nosso canal no YouTube, @Gestão Logística, utilize a rede vizinha também. Lá você vai ter a oportunidade de entrar diretamente no direct, a gente até levar um papo e venha trazendo essas informações para aquilo que você entende que é relevante para a sua carreira profissional. Aquilo hoje que você está com dor e que você, poxa, precisa sanar essa dúvida. Por qual razão? Porque se você cada vez mais ser assertivo nas ações, com as dosagens certas, cada vez mais você vai ser esse profissional, este líder, o futuro líder, para aqueles que estão aspirando à liderança. Você também não se esqueça de usar esse canal aqui, porque vai ser uma explosão meteórica, se a gente pode dizer, para a sua carreira. Para assim, cada vez mais a gente chegar no nosso contexto, que é tornar um líder de logística indispensável com reconhecimento financeiro. E bora lá começar firme e forte aqui. Tenho dificuldade de me expor e principalmente em momentos de conflitos. Walter, o que é a dificuldade de me expor? Deixe mais claro. Poxa, a gente sabe que a questão de se expor é a habilidade de você trazer a informação de forma clara, objetiva e eloquente. E o eloquente é torná-lo uma informação que seja muito confiante, sabendo exatamente o que quer deixar de mensagem clara ali e muito fácil de ser transmitida, para com que o time, principalmente o time você líder que tem colaboradores, ele entenda o recado e saia ali sem nenhuma dúvida. Fala, poxa, o que eu tinha ali de dúvida, eu pude levantar a mão, explorar, meu líder sabia exatamente o que precisava, o que era para ser dito, e sair aqui firme e forte, sem nenhuma dor de cabeça. E eu te digo, quantas vezes dentro da empresa você já teve que levar uma mensagem para o seu time e que você tinha dúvida daquela mensagem e na primeira pergunta você falou, eita, preciso ver com o RH, preciso ver lá com o gestor, preciso ver com a outra área. Isso não deixa a mensagem tão eloquente. Por qual razão? Você não tem confiança exata daquilo que você está dizendo. Em contrapartida, quantas vezes você também já liderado, você viu lá o seu gestor trazendo alguma informação e você para e pergunta, deixa eu tirar uma dúvida, isso? E o cara faz a mesma coisa. Então, você começa a ter descredibilidade se isso acontece com muita frequência. Não que isso é errado acontecer uma vez, poxa, pode acontecer, mas com frequências você vai começar a ser taxado do quê? Poxa, esse cara não sabe nem o que ele está falando. Toda vez que ele vem transmitir uma informação, tem essa dificuldade. E aí começa a gerar um monte de telefone sem fio, e aí logo mais vocês vão entender que eu vou trazer um vídeo bacana aqui para vocês, e vocês perceberem o quanto que um telefone sem fio, ele acaba prejudicando o que deve ser executado. E aqui esse canal, este tema específico, hoje a gente não vai explorar quais são as técnicas, quais são as habilidades vocais que você precisa ter quando você for disseminar uma mensagem. Ah, eu vou treinar para, clá. Não, nada disso. Você vai simplesmente entender hoje quais são essas principais dores, o que o seu time aspira de informação. A gente vai trazer uma situação que aconteceu com um colega no passado, deixar isso muito bem evidenciado, para assim cada vez mais a gente poder se posicionar dentro da nossa habilidade aqui, que é saber se comunicar e principalmente se expor em momentos de conflitos. E quais são as oportunidades? Poxa, antes de mais nada, eu quero trazer um estudo para vocês da PMI, Project Management Institute.
Eles fizeram um levantamento aqui no Brasil, onde eles identificaram que 64% das empresas têm dificuldade em disseminar as informações. Mas quando a gente fala dificuldade, não é a empresa, mas sim os seus líderes. E vejam o tamanho das empresas aqui que a gente vai trazer. Muitas das vezes a gente acredita que a empresa A ou B, pelo porte dela, poxa, tudo lá é mil maravilhas. E acredita o quê? Que a nossa casa onde nós estamos, ou uma empresa de médio ou pequeno porte, tem mais dificuldade. Vejam o tamanho da empresa. Petrobras, Nestlé, Vale, IBM e HP. Isto mesmo. Esse levantamento foi feito ali em 2020 pela PMI e identificou que esta era uma dor de cabeça gigantesca. Esta era uma habilidade que os líderes não tinham informações suficientes e acabavam tendo ali de disseminar aquilo que eles entendiam mais ou menos do que precisava ser repassado para a equipe. Então veja o quão relevante isso acaba deixando de ser se você não souber usar bem a estratégia. Então ele tem que ser relevante, você não pode acreditar que, poxa, eu não entendi muito bem, deixo passar e ali vou seguindo minha vida. Não, você precisa exatamente saber bem a mensagem para você poder transmitir essa mensagem. E é interessante, né, porque 64% dessas empresas, e aí quando a gente vê o porte dessas empresas, não tem isso muito bem disseminado, ou tem a dificuldade dessa troca de informação, acaba gerando essa dor de cabeça aí violenta. Então é importante nós sabermos que a diferença não é a empresa onde você atua, mas sim como você atua, como você recebe essa mensagem, você sana suas dúvidas, você se expõe e assim você tem tudo aquilo que você precisa para assim você conseguir disseminar o melhor contexto possível para o seu time e você ser eloquente, você ser aquele cara confiante no que você está falando, saber transmitir muito bem a informação para com que seu time compre muito bem a ideia e saiam todos ali felizes. Porque a gente sabe também que informações que não agregam, falta de informações, aquilo tudo muito nebuloso, vai prejudicar o desenvolvimento do seu time e, consequentemente, você acaba tendo outros problemas, principalmente relacionados à produtividade. Então esse é um tópico espetacular que muitas das vezes a gente não presta atenção e percebe o quê? O nosso time está parando ali no café, 30, 40 minutos, e aí a gente fica puto da vida e fala, o que é que está acontecendo? Mas quando a gente vai perceber, o cara está ali trocando uma ideia da empresa, ele não está falando da família, do time ou de outras coisas. Muitas das vezes ele está falando ali da situação atual, de uma informação que não foi muito bem disseminada, e assim começa a gerar essa roda de conflitos que quando você não atua da maneira correta, isso vai crescendo, crescendo, crescendo e explode. E quando explode, vira um problema gigantesco, além da perda de produtividade que a gente já estava falando desde então. Então as vantagens de a gente saber se expor corretamente é ter uma direção assertiva. Então esse é um ponto essencial quando a gente fala de comunicação, principalmente se expor. E vejam como a gente estava mencionando anteriormente. Se você tem uma direção assertiva, você consegue transmitir a ideia muito bem para os seus colaboradores, você consegue ser muito claro, objetivo, eloquente, o seu time ele vai voar. Por quê? Ele sabe exatamente que ele tem um guardião ali que está liderando muito bem esse time. É um cara que ele faz com que o time seja participativo, ele faz questão do time ser participativo, justamente para mostrar que existe essa sinergia. E eu gosto muito de bater nesse canal, falar de sinergia, porque nada é mais forte do que um time com sinergia. Nada é mais forte do que uma empresa com sinergia. E para isso estar muito bem alinhado, eu sempre volto aqui, missão, visão e valores. Só que a gente sabe que esse tripé, das vezes, ele não anda bem em alguma parte da empresa. E é por isso que você, como líder, você é o responsável de fazer isso acontecer muito bem e sempre o quê? Transmitindo, sempre falando, dando a confiança, mostrando para os colaboradores
o porquê isso é essencial para quebrar aquelas rodas de conversa que nós estávamos falando anteriormente, para evitar com que esse grupinho ali fique reunido, criando situações que das vezes é inverídica e que eles ficam ali, ó, matutando, e você fala, meu, o que é que o fulano está lá parado com o ciclano? Poxa, mas toda vez eu não venho aqui também, fica esse grupo aqui. Então, se você não souber lidar com isso, você perde essa grande vantagem. E aí a vantagem onde eu quero deixar bem claro. Lembra o estudo que a PMI fez? 64% dos líderes hoje têm esta dificuldade. Então, cara, 64%, eu vou deixar aqui, ó, anotado aqui, para com que não se esqueça. Líderes, 64% dos líderes têm esta dificuldade hoje em poder expor esse tipo de informação de maneira suave, objetiva, clara, eloquente para os seus colaboradores. Então, se a gente já entender aqui, já começar a disseminar as etapas que eu vou passar para vocês logo mais, veja o quão relevante vocês já vão se tornar dentro da sua área de logística, que vai fazer com que você se torne um líder indispensável com reconhecimento financeiro. Por qual razão? Poxa, quem vai querer desligar, tirar um cara que ele contribui? Quem vai querer questionar um líder que ele ganhe mais porque ele tem essa fortaleza dentro dele? Então veja o quão isso é poderosíssimo dentro do nosso negócio. E aí eu trago mais uma situação aqui, que eu fiz uma entrevista há um tempo atrás, faz mais ou menos uns 2 anos, interessantíssima. E o número ficou muito próximo, porque dentro do meu número, eu tive a oportunidade de identificar que 54% dos líderes, eles trouxeram essa situação. Poxa, Walter, eu tenho dificuldade de me expor junto com a situação de conflito. E aí eu vou deixar um nome aqui fantasia, eu vou colocar o nome de Ailton. O Ailton, conversando com ele chegou para mim e falou assim, Walter, veja bem, a minha dificuldade não é diretamente falar com o time, mas é numa situação de uma reunião, é numa situação que estão trazendo uma informação para nós, que a gente vai ter que disseminar isso para o time, eu acabo tendo uma certa dificuldade de me expor. E aí, conversando, eu falei, poxa, deixa mais detalhado, qual é esta dificuldade, Ailton? Eu falei, Walter, o que acontece? Eu percebo que na reunião, a pessoa que está transmitindo a informação, o interlocutor, ele começa lá a falar do assunto X. Então, vamos pegar aqui um tema que é muito bom, dissídio. Então, começa a falar do dissídio. A gente fechou a contribuição sindical em XYZ, precisa fazer isso, disseminar dessa maneira para o time. E aí, muitas das vezes, ele vai falando e todo mundo entendeu? Tá bem claro? Então vamos lá, vamos falar para o time. Ou ele não nos dá a chance de poder se expor, de falar, peraí, eu tenho uma dúvida, ou muitas das vezes nós, como gestores, a gente fica olhando um para o outro e acreditando que alguém entendeu o que era para ser dito. E aí, quando eu fico com dúvida, eu fico com um certo receio de levantar a mão e de ser rotulado ali. Poxa, o Ailton sempre levanta a mão, sempre tem alguma dificuldade, ele sempre quer falar alguma coisa ali, e eu começo a ficar com um certo receio. E eu achei interessante isso. Por qual razão? Realmente existem hoje vários gestores, vários líderes que realmente eles não gostam de ser conflitados. Eles estão ali falando, ó, pessoal, é A mais B igual a C, mete marcha e vamos fazer acontecer. Ó, poxa, é para fazer isso, o ponto acabou e é porque eu estou mandando. Ou outras coisas. Então isso gera o quê? Um distanciamento do líder com o interlocutor, seja uma posição superior, ou seja um par, ou seja qualquer outra coisa, que naturalmente vai fazendo com que crie este medo de se expor, onde ao contrário deveria ser isso, porque se trouxer a informação, deixar aberto para o time trazer as respostas, as perguntas, você vai poder debater a resposta ali. Então isso vai favorecer o quê? A sinergia. Porque o gestor que está ali querendo sanar as dúvidas, ele vai ficar zero bala
ele vai levar isso para o time operacional, que consequentemente vai fazer com que o resultado seja muito melhor no nível de informação. Então veja como isso é poderosíssimo. E infelizmente muitos gestores acabam deixando isso passar. Então é importante que você tenha o entendimento de que mesmo que você pegue esse nível de gestor, cara, você vai levantar a sua mão ali e vai falar, tenho dúvidas. Poxa, não sanou as dúvidas? Você vai depois pessoalmente com esse gestor, assim que terminar a reunião, ou se você não quiser entrar em conflitos ali, conversa com ele paralelamente e falar, eu tenho dúvida nisso, nisso, nisso. Qual é a posição da empresa? O que é que eu preciso disseminar? Para assim você ficar muito mais adaptável àquilo que está sendo transmitido. E esse é um ponto que me lembra muito bem quando eu era um gestor, quando eu estava ali no início de carreira também, que eu tinha uma certa dificuldade, poxa, eu queria mostrar que eu era o melhor, então eu entrava na reunião, eu ouvia, vezes eu debatia, muitas das vezes eu ficava quieto, e eu queria o quê? Mostrar que eu captava muito bem a mensagem e não precisava ficar ali levantando a mão, não. E eu também percebi isso dos meus colegas. Só que, depois eu tinha uma dificuldade danada, porque eu ficava caçando entre um e o outro, e eles também comigo, cara, você entendeu aquele assunto? E se foi isso? E se for aquilo? Aí lá vai a gente atrás do RH, lá vai a gente para a área de gestão de estoque, lá vai a gente para a área do transporte, e por uma coisa muito, mas muito idiota, né? Que é a questão de você poder se expor. Aí eu lembrei de um gestor que ele me disse assim, né? O meu gestor, ele falou assim, Walter, a única coisa que você deve ter medo são dos seus próprios medos. Eu falei, poxa, filósofo pra caramba isso. E na hora eu lembro que eu era muito novo, na casa dos 20, 21 anos ali. Eu entendi o recado e não entendi. Depois eu falei, poxa, você pode deixar mais claro? Ele falou assim, claro, Walter, você só deve ter medo daquilo que te tem medo. Por qual razão? Se você ficar se preocupando com o que os outros vão achar ou deixar de acreditar em você, cara, você está fadado ao fracasso. E esse medo você está colocando na sua cabeça. Então não se preocupe com o que os outros pensam ou deixam de pensar de você. Se preocupa com o que está aqui na sua cabeça, toda hora ali te fazendo voltar um passo para trás, ou congelando com que você não caminhe para frente. Eu falei, cara, faz total sentido. E além disso, ele me falou assim, Walter, você conhece a fábula do antigo, você conhece a fábula, corrigindo aqui, você conhece uma fábula antiga da venda do diabo? E eu falei, não. Só que também eu vou ser bem sério, é uma fábula grande e eu vou ler aqui para vocês para não errar. Então vamos lá. A história conta que o diabo estava vendendo suas coisas: a espada da inveja, o punhal do medo e a forca do ódio. Cada um desses itens era oferecido a um preço altíssimo, mas sozinha, em um pedestal púrpuro brilhoso à luz, estava a cunha gasta e batida. Ela era o objeto mais valioso do diabo, pois ela era tudo o que ele precisava para tocar o seu negócio. E não estava à venda, era a cunha do desânimo. O diabo dá mais valor à cunha do desânimo do que a qualquer outra coisa por causa do seu efeito deliberante e desmoralizador. Veja bem, ódio, medo e inveja podem fazer uma pessoa imatura agir imprudentemente, a lutar, fugir ou roubar, mas pelo menos ela age. O desânimo, por outro lado, é mais danoso, porque tudo ou mais ela faz com que você sente, fique com pena de si mesmo e não faça acontecer. Então veja como é poderosíssimo essa fábula. Então, quando você se torna uma pessoa desanimada, porque você tem os seus próprios medos que te inibe de você avançar, de você agir, você está fadado ao fracasso. Então ele vende a espada da inveja, o punhal do medo e a forca do ódio, mas nem ferrando ele vai vender ali a cunha do desânimo. Veja como isso é poderosíssimo. E na hora eu falei, cara, como faz muito sentido quando você está ligado diretamente ali à questão dos seus próprios medos, que acaba entrando muito na questão do quê? Da sua inteligência emocional, da sua crença limitante. Então esse livro aqui, ó, eu recomendo para todos,
que é Como Falar em Público e Encantar as Pessoas, de Dale Carnegie, é maravilhoso. E isso também ajuda demais a complementar tudo que a gente está falando aqui no canal. E aqui a gente vai agora discutir 3 objeções que normalmente os profissionais têm, e eu tive a oportunidade de entrar mais profundamente nessa entrevista e trazer agora para vocês, para trazer, compartilhar informações que muitos de vocês vão se pôr no lugar e falar, cara, eu tenho isto. Realmente o que o Walter está dizendo faz muito sentido, e eu vou começar a usar essas técnicas que ele já está trazendo aqui, quais são essas dores e oportunidades que nós temos, para com que eu seja um profissional relevante, eu consiga ser um líder insubstituível com reconhecimento financeiro. E o primeiro, acreditar que as dúvidas serão sanadas pelos colegas que participaram do mesmo evento. E aí é o que nós estávamos falando. O grande risco aqui é você acreditar que o seu colega tem a informação e que ele vai te ajudar a sanar isso. Da mesma maneira que ele mesmo pode estar acreditando que você tem a informação que ele precisa e você vai ajudá-lo a saná-lo. Então não adianta você pegar a informação dele, pegar a sua informação e criar um Frankenstein. Então, vocês vão assistir um vídeo aqui agora, interessantíssimo, do filme Madagascar 2, e vocês vão entender como o telefone sem fio, ele pode ser perigosíssimo. No desenho ele foi super divertido, mas imagine isso na vida real, dentro das nossas empresas. O que isso pode ser tão danoso aí para todos nós. Isso foi lindo, mas agora vamos comer. Vai, cuidado! Alex, entra aí! Ela tem uma arma! Vamos fugir enquanto dá tempo! O quê? Ela tem uma arma! Vamos fugir enquanto dá tempo! Passa adiante! Ele disse que é o seu karma. Quebre um dique com um jumento. Bem pedante. Capitão, o Alex está querendo quebrar o dique. Tudo bem, mas vai acabar em funeral. Quê? Virar para a esquerda. Sim, senhor, capitão. Volta aqui! Esse é meu jantar! Kowalski, força máxima. Música. Adoro essa música. Nunca sai de moda. Esse refrão gruda igual chiclete. Meia volta, desce devagar. Segurem-se. Chegou a hora de destruir o dique. Manda parar! Puxa! Vão matar a gente! Tem que ter um outro jeito! Passa adiante! Ele falou para não puxar. Bate a gente, não tem jeito. É chocante. Está certo disso? Rapazes, não existe sacrifício maior do que o sacrifício alheio. Não! Ajuda! Velocidade 5! Manda ver. Gatinhos malvados. E aí, pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Cara, eu acho maravilhoso. Eu estava assistindo, inclusive, com minha filha mais nova, a Eva. Cara, mas eu dei tanta risada, e ela também. E a parte que eu acho mais divertida é a primeira ali, quando o Alex diz: vamos fugir enquanto dá tempo. Aí a informação sai da base e vai até o topo e dizem o quê? Este é seu karma e quebre um dique com o jumento. Cara, é engraçado demais. E isso é o que acontece na nossa vida quando a gente não dissemina muito bem a informação. Tá certo que dentro do negócio ali, ele é triste. Só que se nós olhássemos de fora, dependendo da informação, cara, acaba sendo até, infelizmente, engraçado. Infelizmente é uma situação dolorida, mas é onde a gente precisa justamente não deixar com esse telefone sem fio, que é o que nós estávamos falando anteriormente. Se você acredita que seu colega ele tenha sanado a dúvida que você tem, da mesma maneira ele também está acreditando que você tem sanado a dúvida que ele tem, cara, tá fadado ao problema ali seríssimo. E como tratar isso? Poxa, na reunião, levantou a mão, tirou a dúvida, depois que terminou a reunião ali, se você não se expôs antes, ficou com certo receio ainda, quer
conhecer melhor o ambiente, melhor a pessoa que está trazendo essa informação, ou sabe que aquela pessoa não gosta muito ali de ser confrontada, vai nos bastidores, pergunta, cara, fiquei com dúvida nisso aqui, ó, pode me ajudar? Poxa, sim, beleza, ele vai te explicar qual o posicionamento da empresa, se vir essas outras dúvidas relacionadas a isso, vai ter um comunicado aqui pelo RH sobre o que a gente precisa fazer, do que você trouxe, porque, cara, vai ficar espetacular a informação e você vai descer isso para operação, ó, redondinho, sem nenhuma dor de cabeça, para a gente não ter o que a gente estava falando aí do que aconteceu no filme Madagascar 2. E mais 2 pontos aqui que foi destacado nessa entrevista que eu fiz, que são, essa nunca foi minha habilidade e tenho que aceitar isso. Mas antes de explorar, eu vou trazer também já o terceiro tópico, se preocupar com o que os outros vão falar de você. E o porquê eu fiz questão de unir ambos os tópicos? Por uma simples razão. Isso é a bendita, ou a gente pode dizer a maldita da crença limitante. Quando a gente não acredita que a gente tem habilidade para se desenvolver, para se destacar, para tirar da frente aquilo que acaba nos dando dor de cabeça, nos enfiando dentro de um buraco de que você tem que continuar assim, você nasceu nessa condição, você não tem oportunidade de evoluir, lá só estão os caras ali que puxam o saco, ali só estão os caras ali que andam junto, aqui é aquelas pessoas ali que tiveram condições boas financeiramente na vida, ou que seja. Cara, isso vai te derrubar. Isso não vai permitir você subir para o próximo degrau. E tá cheio, mais cheio de líderes nessa situação. Infelizmente. E acaba deixando seguir a manada. Eles vão atrás do todo. Eles acabam se perdendo ali no que está sendo dito, acaba entrando mais uma rodinha de conversa. Ele não quer a roda de conversa no time dele, mas ele se prende à roda de conversa entre os colegas dele que pensa dessa maneira. Por isso esse canal é importantíssimo, para você poder ter uma direção e não estar andando junto com a manada. Você saber que é importante sim, mas com que você possa ter alguma referência daquilo que é necessário para você crescer profissionalmente, tornar um líder indispensável com reconhecimento financeiro. E eu digo isso porque eu sou uma pessoa, posso dizer assim, que passou pela mesma situação. Eu venho de uma família muito humilde. Poxa, meu pai é um metalúrgico aposentado, minha mãe é uma costureira. Então veja que eu não deixei isso me abalar, mas por quê? Eu tive uma base muito forte, principalmente direções, gestores que se preocuparam de falar, Walter, eu vou te moldar a chegar à posição que você deseja. Por quê? Você demonstra esse desejo. Você não está preocupado com o que as outras pessoas vão falar ou deixar de pensar de você. Só que muitos dos profissionais acabam deixando esse tempo passar, acabam ficando chateados com situações que aconteceram e normalmente acontece em várias empresas e é por isso que vai se desanimando e vai meio que deixando a onda seguir e vai conforme o que vai sendo prometido. E não deixem. Todas as empresas, realmente, elas têm as particularidades muito iguais. Elas vão ter os profissionais que querem meter marcha e fazer acontecer, elas vão ter os profissionais que não querem nada, elas vão ter os profissionais que gostam de ficar em roda de conversa ali, de fofoca, falando mal da vida das pessoas. Ela vai ter, cara, 300 outras situações ali que você mesmo sabe que tem, como eu sei também. Mas onde você vai querer estar inserido? Naquele grupo que deseja crescer, ser forte e ter oportunidades, ou você vai ter aquele grupo que não sai de onde está? É fortíssimo isso, é perigosíssimo, mas também ele tem muita oportunidade. Basta saber qual direção você escolher. Então eu fiz questão de trazer esses 2 tópicos, que essa nunca foi minha habilidade e tenho que aceitar isto, como também se preocupar com o que os outros vão falar de você. Então, cara, tira isso, crença limitante, assiste lá no canal, você sabe que tem esse conteúdo, ou se não sabe, vai lá, procura dentro do canal Gestão Logística aqui dentro do YouTube, que você vai ter o vídeo completinho ali, além do outro canal que eu já falei anteriormente, que você sabe que é a Rede Vizinha, que eu sempre vou colocando trechos ali curtos, que você vai ter naquela dose diária de informação para você chegar onde a gente deseja junto, que é torná-lo um líder indispensável,
com reconhecimento financeiro. E bora seguir. E o que eu consegui identificar como erros comuns dos gestores ou das pessoas que acabam se comportando assim, inclusive no ambiente de trabalho, principalmente no ambiente de trabalho em reuniões ali. Eles entram totalmente desconectados com a reunião. Então, cara, você olha para a pessoa tá tipo assim. Se tem uma pessoa ali passando mal, ou você, sei lá, tá fazendo uma arte ali, o cara não muda o semblante dele. E aquilo, você não pode e não deve julgar se o cara está entendendo ou não. Mas quando você é o gestor desse colaborador, você vai ver nas ações que ele vai colocar em prática. Você vai perceber se efetivamente ele está sendo assertivo ou não, se ele entendeu o recado ou não. Cara, eu lembro que, poxa, as empresas por onde eu passei aí no passado tinham uma dificuldade danada. Fazer com que os líderes se tornassem estrategistas e entendesse que faz parte do negócio dele ali, está pensando, envolvendo e debatendo, em vez de ficar ali só no dia a dia, tocando operacional e pensando só naquele mundo, cara, eu sofria demais. Mas quando você tem uma liderança estratégica que já comprou isso, que já incorporou isso, isso vai fugindo, vai eliminando, vai ficando cada vez mais limpo ali para a sua vida profissional seguir, crescer muito mais rápido. Então não entre desconectado nas reuniões. Outro tópico também que é importantíssimo, o celular. A gente sabe quão efetivo o celular é, o quão oportunidade ele nos traz, principalmente de informação rápida. Poxa, eu quero saber o que está acontecendo, eu pergunto para fulano que está lá na outra cidade, no outro estado, em questões de segundos ele já devolve informação. E aí, se você não se policiar nisso, você acaba ficando preso e perdendo um ponto importante ali da reunião. Então eu vejo que depois da Covid, dentro da Covid, na verdade, foi criado essas reuniões virtuais, foi nos aproximando cada vez mais da tecnologia, só que a gente acabou ficando muito refém dela. Muitos de vocês, eu tenho certeza, como eu também, tenho essa dor de cabeça. Poxa, você tem uma reunião, a reunião hoje é marcada virtualmente e está todo mundo no mesmo andar. Ninguém mais vai para uma sala. E aí quando você vai perceber, será que a pessoa ela efetivamente está na reunião ou ela está trabalhando, lendo e-mail, alguma coisa, um WhatsApp, enquanto alguém está falando e o assunto ainda não é para ela? Então veja bem, a pessoa ela entra para a reunião só para responder aquilo que é pertinente dela. Ela não se preocupa com o todo. Ela não está mais preocupada e não está enxergando que ela entendeu todo o que vai fazê-la crescer profissionalmente. Então veja que erro básico. É um erro assim que, cara, a grande maioria faz isso. Então se você está fazendo isso hoje, cara, se policia. Por quê? Você que está colocando o seu desenvolvimento profissional e o seu conhecimento da empresa como um todo por água abaixo. Você vai ser bom naquilo que você faz. Só que será que você vai estar preparado para o próximo step? Muitas das vezes a gente fala, o tema A ou B não faz muito sentido para a minha área. Eu só vou esperar chegar o tópico C ali. Poxa, entende o A e o B. Vai entender a dor daquele colaborador, daquele time, vai ver para criar sinergia, para mostrar que você está junto e assim você aumentar a sua rede de network. Então veja como isso é relevantíssimo. E infelizmente muitos gestores deixam. E aí, cara, e quando eu falo gestor, eu digo também aspirantes a gestores. Porque quantas vezes eu já vi, quantas vezes já foi relatado de aspirantes a gestores também estarem com esse mal, com esse vício. Porque é natural, a gente fica na nossa zona de conforto de que se o tema não é meu, eu não preciso me preocupar. E, cara, volto a dizer, se estivermos pensando dessa maneira, você não vai chegar na questão de se tornar um líder indispensável com reconhecimento financeiro. E a outra parte é você entrar tão desencorajado para a reunião, porque você já sabe ou já vivenciou que as outras empresas eles pregam esse mesmo conceito, e você acaba deixando, é mais o mesmo, vou participar, se der certo, deu, se não deu,
eu falo que eu não entendi, ou pensei que a mensagem era assim, ou vou esperar um comunicado do RH, ou vou esperar fulano vir falar comigo, e acaba deixando passar batido. Então veja como esses profissionais hoje acabam executando de uma maneira errada, onde deveria ser tudo contraposto, seria tudo ao contrário para fortalecê-los e serem esses profissionais cada vez mais relevantíssimos. E aí é onde a gente entra no tópico relacionado à questão de como eu devo me comportar. Poxa, se a gente já pegar todos esses tópicos que a gente já falou anteriormente, agregar esses que a gente vai falar agora, você vai se tornar esse líder de logística indispensável, reconhecimento financeiro fácil. Por quê? Você vai entender que a comunicação ela é fundamental para a organização. Por qual razão? Poxa, é onde vai chegar para cada colaborador o que precisa ser feito e principalmente o porquê deve ser feito. E quando um dos colaboradores questionar algo, peraí, eu tenho uma dúvida sobre isso, você vai poder sanar. Você vai ter ali a bate-pronto, vai saber exatamente o que acontece. Então, tudo que tem comunicação assertiva, eficiente, cara, ganha uma sinergia assim monstra, se a gente pode dizer. Cara, para quem é casado aqui sabe muito bem. Poxa, você chega em casa, uma mulher, aí você conta pro seu marido meia dúzia de coisa, não conversa com ele. Ou ao contrário, você chega em casa, fala meia dúzia com sua mulher, ou nem fala com a sua mulher. E a vida vai levando assim, passa dia, passa noite, passa semana, passa meses, passa ano, vai chegar o quê? Infelizmente, o fim do relacionamento. Você começa a olhar e acreditar que a grama do vizinho sempre é mais verde. Você começa a olhar e fantasiar a vida do seu vizinho, do seu colega. Por quê? Você não está tendo a comunicação assertiva dentro de casa. Ah, mas é porque eu não consigo falar, a pessoa vem com 10, 3 pedras, aí ele ataca. É a mesma coisa. Comunicação assertiva dentro de casa e dentro da empresa é o que fortalece a sinergia. Para você estar feliz dentro da empresa, você precisa estar feliz dentro de casa. E para você estar feliz dentro de casa, você precisa estar feliz dentro da empresa. Então veja como isso é poderosíssimo. Veja o quão eficiente você se torna fazendo esta sinergia andar dentro daquilo que você precisa, que é transmitir uma informação clara, eficiente, eloquente para aquelas pessoas que estão te ouvindo ou para aquelas pessoas que estão do seu lado dia a dia. E aí agora eu vou compartilhar aqui 3 passos que, se você seguir, além de tudo que a gente já trouxe de informações relevantíssimas, cara, vai ser a cereja do bolo. E olha que aqui eu só vou dar 3 passos, hein? Além do tudo que já falou, porque eu acho que não pode nem falar 3 passos, né? Porque a gente já falou tanta coisa que a gente já daria uns 10, 15 passos. Mas aqui vamos dizer assim que a gente vai dar uma enfeitada agora no bolo. Então, esses 3 passos aqui eu quero trazer para vocês. Anotem, poxa, ponha no caderninho, no celular, mas, porra, não vai ficar lendo isso aí na hora que você estiver lá na reunião, viu? Você leia isso aí no seu dia a dia para você ir cada vez mais incorporando, tá? Então, o que é? Deixa eu pegar aqui certinho as informações para a gente poder trazer aqui para vocês. Primeiro ponto, conheça o tema minuciosamente antes de se expor. E o que eu quero dizer isso? Quantas reuniões, às vezes a gente quer queimar a etapa, levantar a mão ali e não espera nem a pessoa se expor. E aí a gente começa a fazer isto, com frequência a reunião começa a ter um outro andar, e aí isso aqui eu posso dizer que é uma energia essa que a pessoa pode estar tendo, e acaba tendo dificuldade de extrair aquilo que deveria extrair. E aí, quando vai levar para o time, acaba tendo uma dor de cabeça tremenda. Então, qual é a sugestão que eu dou? Quando você estiver em uma reunião, você preste bem atenção nos temas, vai anotando, principalmente anotando ali, e aquilo que não foi dito, você levanta a mão e você vai falar, poxa, estou com dúvida nisso aqui. Aí sim, você vai ter uma reunião produtiva. Da mesma maneira que quando você estiver nessa reunião, vai anotando as suas dúvidas daquilo que você sabe que o seu time vai ter, ou daquilo mesmo que você vai ter e você sabe que seu time também vai ter, que não foram sanadas, porque assim você vai deixar
tudo muito bem, com o script redondinho ali, para você não ter nenhuma dor de cabeça. E na hora que você estiver em uma reunião de uma gestão maior, então você é a liderança X e você vai ter reuniões com alguns outros líderes que são superiores à sua função, você saber se expor. E aí é da mesma maneira, poxa, deixa eu ver se essa pergunta ela entra dentro desse tópico, dentro dessa situação que está sendo colocada, para com que você não queime também etapas largadas ou traga informações que não faz sentido nenhum. Eu recordo de situações, poxa, em crise, a pessoa, onde todo mundo estava preocupado, será que vai ser mandado embora, será que não? No momento da Covid, pessoas virando e dizendo, mas deixa eu perguntar um negócio, mas vai ser pago A, B, C ou D? Poxa, a gente está preservando o emprego, buscando alguma alternativa de se ajustar, e aí quando você vê o cara está preocupado com outra coisa. Então veja como isso desconecta e acaba gerando situações adversas onde você acaba sendo rotulado desnecessariamente. Então saber se pôr corretamente para evitar qualquer dor de cabeça. O outro, única coisa que você deve ter medo é do seu próprio medo. Então este é um tópico assim espetacular, porque está literalmente ligado à crença limitante. E aí eu não canso de me dizer que a crença limitante, se você não tiver muito bem fundamentada, entender que são gatilhos que tenta bater na sua cabeça aqui para com que você não siga, cara, você entender nesses gatilhos, você vai conseguir se destacar. E quando você deixar de ter medo dos seus medos, é sinal que você está avançando, é sinal que você está criando, que o seu destino está acontecendo para a jornada aonde você deseja. E aí eu vou falar por mim agora. Poxa, quem diria, quem conheceu o Walter alguns anos atrás, eu estaria agora na frente das câmeras aqui falando com vocês. Eu nunca tive muita dificuldade de me expor, só que quando ligava um celular, quando ligava uma câmera, meu amigo, vinha uma suadeira danada, eu já não conseguia falar, já me perdia todinho, e quando você ia ver, era para falar laranja, eu estava falando maçã, mais abacaxi. Por qual razão? O medo do meu medo, eu precisei e preciso trabalhar cada dia para cada vez mais eu ser muito melhor naquilo que eu já faço. Eu fortalecer ainda mais as minhas oportunidades. Porque às vezes a gente está muito preocupado em só fortalecer, desenvolver as dificuldades ali, aquelas fraquezas, onde a gente tem que entender que nós temos isso, que nós temos que trabalhar isso, mas a gente precisa principalmente fortalecer ainda mais aquilo que a gente já é bom. Por qual razão? Isso vai te credenciar a ser melhor e você ser o líder indispensável com reconhecimento financeiro. E aí outro tópico aqui, não fale até ter certeza do que tem a falar. Então depois você fale. Está muito até um pouco ligado com o primeiro, de você saber ter uma leitura do ambiente, saber exatamente o que você precisa se posicionar, não sair com dúvidas, deixar bem claro o mesmo conceito. Cara, não quer se expor na hora? Poxa, pede um minutinho posterior, assim que terminar a reunião, bate aqui nas costas e parabéns, gostei muito do que foi dito, legal, tal. Cara, você poderia tirar uma dúvida? Porque eu acho que eu não prestei atenção ou eu tive uma dificuldade de interpretação. Veja, é diferente de você falar assim, eu não entendi bem porque você não explicou. Quando você vai com esse contexto de uma maneira diferenciada, se colocando você como o cara que não conseguiu disseminar muito bem o que foi dito ali, de interpretar muito bem, a outra pessoa vai dar questão total, fala, deixa eu explicar aqui para esse cara porque ele realmente está preocupado. E falar tudo novamente se for necessário, mais 1 hora, 2 horas, eu falo, não, cara, passa lá na minha sala, vamos conversar, vamos levar um papo, e aí é onde você vai fazendo o quê? Você vai criando a sinergia. Então isso é importantíssimo, às vezes não é assim eu posso dizer, não é importante ou é bem visto aquele cara que levantou a mão e já falou na hora, não, é aquele cara que sabe se comportar para poder assim chegar dentro daquilo que ele entende como oportuno. E é essas pessoas, esses profissionais que acabam tendo vitória e criando a sinergia dentro da sua carreira. E antes de acabar, eu queria só deixar aqui uma mensagem para vocês de um livro que eu li também,
e foi justamente o livro aqui que eu trouxe para vocês aqui, que é Como Falar em Público e Encantar as Pessoas, que ele diz o quê? A capacidade de expressar bem em público é uma habilidade que tornará você um líder mais rápido do que qualquer outra pessoa que você possa imaginar. Veja como isso é poderosíssimo. Então, a capacidade de expressar bem em público é uma habilidade que tornará você um líder mais rápido do que qualquer outra pessoa possa imaginar. Veja como isso é poderosíssimo. Então, meu amigo, mete marcha, faz acontecer. Eu acho que a gente explorou tópicos aqui excelentes. Quero agradecer mais uma vez para você que colocou esse tema aqui dentro do direct, porque você está ajudando não só você, mas como todos os outros profissionais que às vezes está até nessa dor aí, nessa preocupação de falar, meu, faz sentido? Será que se eu colocar lá ele vai me enxergar de outra maneira? Então não se preocupem, vamos nos tornarmos cada vez mais líderes de logística, indispensáveis com reconhecimento financeiro. E quando eu falo líder, eu estou falando líder em todas as posições, tá? Então eu estou falando do encarregado, supervisor, coordenador, gerente, e assim a gente vai crescendo cada vez mais. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários, é fundamental para com que o canal cresça cada vez mais, que assim a gente possa debater. Ah, Walter, eu não concordei com esse tópico aqui. Cara, manda. Cara, eu achei que isso aqui, ó, você poderia incrementar com tal. Poxa, não foi nesse vídeo, a gente incrementa em outro, e assim a gente vai fazendo o canal crescer cada vez mais. Então, muito obrigado. Voltem aqui para o próximo vídeo que vai sair logo mais, e assim a gente vai fazendo com que gestão logística seja cada vez mais relevante para a sua vida e sua carreira. Valeu e até mais!